Oi, eu sou o Dog, e sim, Dark Souls, porque Dark Souls é minha trilogia favorita e eu tô desesperado pra falar de Dark Souls nesse canal, pelo amor de Deus. E também porque o próximo vídeo vai demorar muito pra ser feito e eu quero fazer um vídeo mais simples, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais, eu não quero editar tanto assim. Então eu meio que tô aqui pra falar das diferenças entre cada Dark Souls e como isso faz eles serem meio que especiais, cada um do seu jeitinho, lindo e bonito. Começando por ele, Demon Souls, obviamente, claro que não, cara. Dark Souls 1. Dark Souls 1 é um jogo que saiu em 2011. E nele a gente tem um mapa muito grande e interconectado. Esse mapa muito grande e interconectado, as pessoas tipo olharam pra isso na época e falaram: caraca, isso é de explodir cabeças, mano. E realmente é de explodir cabeças, porque é um level design muito bem feito. Muito bem feito. É sério, dá pra tipo você ir pra umas 6 áreas no começo do jogo, de uma forma que você fica tipo, cara, como isso é possível? Porque vai por mim. No começo, que é tipo Firelink Shrine, você consegue ir pra Blag Town através da chave mestra, você consegue ir pra New London Ruins, de New London Ruins você consegue já matar um dos lords do jogo, e também, pegando o caminho de Blag Town, dá pra você ir por Valley of Drakes, do Valley of Drakes você vai Darkwood Basin, dá pra você ir pro André o Ferreiro, ao mesmo tempo que dá pra você ir, tem a Torre do Ravel, que te leva pra Undeadburg, de Undeadburg dá pra você voltar pra Firelink Shrine através do caminho de Undeadburg. Isso é tipo, só um exemplo de um caminho do jogo. Isso é tipo insano, pra ser sincero. E a gente chega em Dark Souls 2 e isso é bem diferente, mas eu vou falar disso quando chegar em Dark Souls 2 e Dark Souls 3. A segunda coisa é que a gameplay desse jogo é lenta, tipo, lenta mesmo, vai por mim, mano. A gameplay desse jogo é muito travada. Eu me importo com isso? Não, muito porque Dark Souls 1 foi meu primeiro Souls-like, então eu meio que nunca tive problema com o jogo ser lento e metódico, porque Dark Souls 1 é um jogo muito mais de estratégia e posicionamento do que reflexos rápidos e blá 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 de Elden Ring e Sekiro. E é claro que quando você chega nos chefes, isso muda um pouco, mas os chefes aqui mesmo assim são muito simples. Eles não têm ataques complexos ou combos de ataques ou simplesmente ataques que requerem que você desvie 4 ou 5 vezes, tá ligado? Não, eles têm combo mais simples com uma aproximação mais simples. Você precisa só desviar de alguns dos ataques dele ao invés de desviar de todos eles. Junto disso, vocês sabem também, né, que os chefes têm a história de Dark Souls, que é uma história muito complexa e blá blá blá, que fala sobre depressão, sobre significado, sobre propósito de vida, corrupção da humanidade e todo esse bagulho aí de nerd. A diferença é que aqui em Dark Souls 1 ela é muito mais sobre os deuses do que sobre a humanidade, é sobre você cumprir o seu propósito, mesmo que você não tenha um, sobre você saber que você é descartável, mas ao mesmo tempo você tem um sentido de objetivo dentro do jogo. Aí a gente chega em Dark Souls 2 e os caras falam: não, você é um inútil, sempre foi um inútil, nada importa, tudo que você fez em Dark Souls 1 não importa, porque a chama vai continuar apagando e na Era de Escuridão a chama vai continuar renascendo. Dark Souls 2 na verdade é um grande soco na cara de quem joga Dark Souls 1 ou do Dark Souls 1 em si, não num sentido negativo, mas num sentido de você sabe que você é um inútil agora, porque o jogo agora te mostra bem na cara os temas e as temáticas dele. A história de Dark Souls 2 é com certeza a mais melancólica da série inteira, porque ela não foca em deuses, ela não foca em grandes eventos que aconteceram, ela foca nos personagens, nesses seres humanos que estão tão desesperados, que estão indo em majula através de algum tipo de propósito para a existência deles, porque eles já perderam tudo e o mundo tá acabando de qualquer jeito. Então, mesmo que eles achem um objetivo, isso é só para prolongar artificialmente a própria vida deles. Dark Souls 2 lida muito com a insanidade de um jeito que os personagens aqui realmente vão ficando malucos conforme o tempo vai passando, eles vão esquecendo de quem eles são, eles vão ficando mais agressivos e é realmente triste
você vê o que acontece com eles. Claro, todo mundo fica triste com o Solaire em Dark Souls 1 se perdendo e tal, mas o Solaire em Dark Souls 1, o jeito que ele se perde não é tão gradual assim quanto é em Dark Souls 2 com a Lucatiel, por exemplo, que toda vez que você vê a Lucatiel, você vê ela cada vez mais horrível, cada vez mais ensandecida, enlouquecida, e mesmo que você queira ajudar ela, isso é impossível. Junto com isso, Dark Souls 2 também é meio que o Dark Souls mais punitivo. Ele tem muitas mecânicas que só querem ferrar o jogador. O fato de que o jogo é mais lento e os inimigos são mais rápidos, você meio que tá ferrado durante boa parte do jogo, você sente que é injusto. Você tá lutando contra inimigos que são bem mais fortes que você e você é mais lento que eles. Algo que também acontecia em Dark Souls 1, mas em Dark Souls 1 os inimigos eram mais lentos também. Ao mesmo tempo que também tem a mecânica que você perde metade da vida. Se você morrer muitas vezes, sua barra de vida máxima vai diminuindo conforme o tempo. E junto disso, seu personagem vai ficando cada vez mais bizarro. Você vai ficando realmente irreconhecível. E isso é de uma forma bem mais gradual, porque você vai perdendo a vida e primeiro a sua pele começa a ficar verde, aí depois seus cabelos começam a cair, aí depois você começa a nem sequer parecer mais um ser humano. E bem, mesmo que ele tenha essas temáticas mais sombrias, e também pra mim seja o Dark Souls mais difícil, com certeza pra mim é o Dark Souls mais difícil, ele tem algumas coisas que não são tão legais assim, né? Tipo os chefes, que bem, são bem piores que Dark Souls 1, sinceramente. Tem muitos deles, muitos. Esse jogo tem 41 chefes se você contar com a DLC, 3 DLCs que o jogo tem, e é realmente uma pena, porque a maior parte desses chefes só são ruins, ou são fáceis demais, ou são bons, mas são muito a minoria, o que é bem triste, mas que sempre tem uma luz no fim do túnel, uma esperança, que se chama DLC. As DLCs de Dark Souls 2 são maravilhosas, elas são perfeitas, elas são lindas. Nossa, Elon Loyce é provavelmente minha DLC favorita, e se não existisse Ringed City, eu teria certeza dessa afirmação. Elon Loyce é linda, a história do Rei de Marfim é maravilhosa, o jeito que ela se conecta com Dark Souls 1 e o jeito que eles constroem essa DLC é maravilhoso. A luta do Rei de Marfim é uma das melhores coisas que eu já tive jogando videogame. E junto disso, a gente tem um level design bem mais aberto que Dark Souls 1, ao mesmo tempo que não é tão aberto quanto Dark Souls 1. É meio difícil de explicar, mas o negócio é que o jogo te dá vários caminhos diferentes pra você seguir. 4 no total. No começo do jogo dá pra você ir pra 3, se eu não me engano. Ao mesmo tempo que o jogo te dá essa liberdade, você também meio que só segue um caminho reto, não existe interconexão entre os mapas, e isso se dá porque agora existe o teleporte entre fogueiras. Claro, isso já existia em Demon's Souls, só que em Demon's Souls isso era mais algo utilizado pra ser essencial pro jogo mesmo, assim. E aqui em Dark Souls 2 isso é realmente mais utilizado dentro do mapa mais aberto que Dark Souls tem. E Dark Souls 2 você meio que segue uma linha reta até chegar no chefe, e depois você volta para em outra linha reta. Não é algo ruim, eu gosto dessa liberdade que Dark Souls 2 te dá, mas não é a mesma interconexão que tem no Dark Souls 1, e também o jogo nem precisa ter essa interconexão, é só realmente um detalhe. Agora, a gente chega em Dark Souls 3 e meio que tudo que eu falei agora vai pra escucuia. É importante entender o contexto que Dark Souls 3 saiu, porque ele saiu depois de um jogo aí desconhecido, você nem deve conhecer, chamado de Bloodborne, que todo mundo sabe que é um jogo que redefiniu o jeito que Souls-likes funcionam, porque ele tem um ritmo maior, ele tem reflexo, ele é baseado na sua movimentação completamente alucinante, enquanto você dança pelas fases e pelos inimigos de uma forma alucinada. Meu Deus do céu, como esse jogo é rápido! Então Dark Souls 3 puxou muito dessa gameplay mais rápida e frenética de Bloodborne, porque agora você não rola e desvia pela fase, não. Você desliza pelo chão. Agora você não bate mais ou dá um ataque forte quando você tem uma janela de espaço muito grande. Não. Você agora esmaga os seus inimigos com ataques velozes e rápidos. Junto com os sistemas de weapon art do jogo, que fizeram todas as classes de armas desse jogo e algumas armas especiais terem ataques únicos só delas. O que fez você poder
poder se aproximar do inimigo de muitas formas diferentes e ser muito mais fácil de você desviar dos inimigos. Dark Souls 3 é com certeza o Dark Souls mais fácil que tem, porque você tem muitos frames de invencibilidade e até mesmo seu mid roll, que é o roll médio do jogo, você consegue desviar muito bem, porque o jogo não te dá muita punição por você se mexer muito dentro dele. O que não é necessariamente um problema, mas realmente deixa o jogo bem mais fácil. Dentro disso, agora nós temos algo que é um pouco polêmico dentro da comunidade, que é o level design desse jogo. Diferente dos outros dois Dark Souls anteriores, ele é um level design simples e linear, muito linear. Pra você ter noção, nesse jogo tem 2 caminhos diferentes que você pode fazer para ir para lugares diferentes. Isso é em 2 sessões únicas no jogo inteiro, tá? Que você pode fazer essa escolha de lugares. E uma delas você mal consegue fazer porque é muito difícil o outro caminho, então é quase semi-impossível. E já que esse jogo não tem interconexão ou dá para você ir para uma área mais avançada no começo do jogo, você simplesmente não consegue ficar roubado para ir no outro caminho que o jogo te disponibiliza para você tentar ir. Então, praticamente esse jogo só tem um caminho no jogo, que você tem 2 caminhos diferentes, o que é meio chato, porque realmente a graça de Dark Souls 1 e 2 no geral era você tentar fazer rotas diferentes e caminhos diferentes que faziam você meio que jogar de forma diferente. Você chegava nos inimigos de forma diferente e você construía sua build de uma forma muito mais customizada e otimizada. E em Dark Souls 3 isso não existe, praticamente. Pelo menos a gameplay do jogo é muito boa, a variedade de armas também, por mais que ele tenha menos sistemas e menos builds que Dark Souls 2, ele ainda é um Dark Souls muito bom e um Dark Souls muito bem feito dentro do seu design, tá? O level design desse jogo, por mais que ele seja simples, ele é sim muito bem feito. Por mais que os mapas sejam bem menores, eles ainda têm interconexões, tem alavancas escondidas, tem paredes invisíveis, todo aquele negócio que fã de Dark Souls gosta e que a maioria deles só descobre porque viu um vídeo no YouTube e de um cara que descobriu isso depois de 10 anos que o jogo saiu. Eu amo Dark Souls, mas claro que a gente não pode falar de Dark Souls 3 sem falar do que Dark Souls 3 serve, né, pra comunidade, que é xingar os outros 2 Dark Souls porque eles têm chefes piores. Dark Souls 3 tem tipo os melhores chefes da saga, pra mim pelo menos os melhores chefes de toda a From Software. Talvez eu esteja sendo um pouco exagerado porque Sekiro existe e eu não joguei Bloodborne, mas eu vou continuar com a minha opinião mesmo que ela seja infundada. Mas continuando, realmente os chefes desse jogo são lindos, complexos, eles não só têm histórias muito bem feitas e muito bonitas, como também o design deles transfere muito o que eles são dentro do jogo e da gameplay. É sério, se você vê os Abyss Watchers, eles têm uma faquinha numa mão e uma espada grande em outra. E aí que tá, o moveset deles é sobre isso. Eles têm ataques rápidos misturado com ataques pesados e lentos, o que faz você ter que se... mano, não, isso daí foi de propósito, não é possível. Voltando, você tem que se acostumar com os ataques lentos e fortes do boss. E isso é muito bom dentro do gameplay, como também esse jogo introduziu algo muito legal que tinha no Dark Souls 2, mas que foi usado de maneira muito melhor, que é a segunda fase. Quando você tá solando o chefe, tá achando que, pô, derrotei ele, até foi fácil, nem foi difícil, aí ele vai lá e se levanta assim magicamente do chão com o dobro da vida dele, com uma espada pegando fogo, ou simplesmente com ele ficando triplo do tamanho, você fala, sim, que maneiro. O que é algo bem comum nesse jogo, quase todos os chefes têm uma segunda fase, ou eles só ficam mais fortes depois que você bate neles o suficiente. E isso é algo que acrescenta muito na jogabilidade e acrescenta muito no fator também de tensão. Você fica com muito medo quando tá jogando esse jogo contra os chefes, porque, bem, da primeira vez que você tá jogando, você não sabe que eles vão simplesmente triplicar a vida deles quando você chega na metade da vida deles. E eu falei ali rapidamente da história dos chefes e como se complementa o jogo. Esse jogo aqui, não me entenda mal, a história dele é boa, mas ao mesmo tempo ela não é tão boa quanto a do Dark Souls 1 nem a do Dark Souls 2. Ela não tem um tema específico, pelo menos até onde eu sei da história do jogo, ela não tem muito bem temas específicos. Ela trata sim sobre o fim e aceitação do fim do mundo, né? Porque em Dark Souls 3 o mundo tá acabando, só que dessa vez pra valer, hein? Meio que boa parte do jogo é você
vendo os NPCs aceitando o fim de uma amizade, o fim de uma perseguição, o fim da magia, o fim do seu passado e o fim de tudo. O que nos leva para a melhor DLC já feita, provavelmente, que é Ringed City. Ringed City é tipo a melhor coisa já feita na história, provavelmente. Eu não sei, quando eu joguei essa DLC eu falei, nossa, ela não deve ser tão boa, né? Aí eu terminei ela e eu fiquei tipo, cara, essa é a melhor coisa que eu já joguei na minha vida. Eu não vou ficar aqui me aprofundando na história da DLC. Se você quer, compra o jogo e a DLC. Se bem que ela tá meio cara, mas né, Bandai Namco. Mas tipo, essa DLC tem só os melhores chefes da saga inteira, como também tem uma das melhores cidades da saga inteira. É sério, Ringed City é linda, é perfeita. Os NPCs têm uma riqueza na escrita deles que é maravilhoso, ao mesmo tempo que eles falam sobre todos os jogos até agora e todos os personagens, eles conectam todas essas pontas soltas e tem o melhor final que Dark Souls poderia ter, que é contra o Gael. E sinceramente, eu faria um vídeo inteiro só falando sobre como o Gael é meu chefe favorito da existência, tá ligado? De tudo que eu já joguei na minha vida, o Gael pra mim é tipo a melhor coisa que já me aconteceu. O Gael é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu era triste até conhecer esse chefe, mas resumindo, ele é um chefe bem feito, ele tem uma história que simplesmente se amarra com Dark Souls de uma forma linda, que responde todas as nossas perguntas, ao mesmo tempo que deixa aquela dúvida misteriosa sobre quem ele é, ou o que ele quer, e isso abre muito espaço pra gente teorizar o que ele quer, né? Ao mesmo tempo que dá um final pro mundo de Dark Souls em si e tudo que ele representa. Dark Souls 3 é um jogo muito bom e lindo e que pra mim tem um final perfeito pra essa saga de jogos. Esse vídeo aqui não foi uma review, foi mais uma ensaio pra falar as diferenças de cada Dark Souls e pra mostrar como que eu amo essa trilogia. Esse vídeo que não vai ter tanta edição assim, e eu tô falando desse jeito alucinado e engraçado e eu tô espumando pela boca, tá ligado? Que nem nos vídeos antigos. É isso. Tchau, eu acho.